Ele também tem algumas questões para você, que ele já chegou querendo saber quem são vocês e o que vocês pensam do cinema. Queria dar a palavra para ele. Bem, obrigado a todos que estão aqui presentes, obrigado ao pessoal da produção, da Buriti. Eles me localizaram, eu estava até viajando, estava no Festival de Ouro Preto, onde eu fiz a seleção dos curtas-metragens, e aí eu estava em trânsito quando eu recebi a primeira mensagem, o primeiro contato ali por e-mail, um convite, e eu achei legal, assim, de poder, enfim, eu gosto muito do corpo a corpo com o espectador, sair dessa distância que a gente fica numa relação muito distante. O realizador tem esse problema também, o realizador fica, o trabalho de produção do filme, etc., ele fica todo numa produção de bastidores, e ele dificilmente tem um contato com o público mais, não de iniciados ou não de amigos que vão lá na sessão de pré-estreia. No trabalho de quem escreve sobre cinema vai ser a mesma coisa. Quer dizer, a gente escreve e publica em veículos que são, enfim, próximos dos dois lados, mas o contato não é direto. Então, se eu escrevo no jornal, se eu escrevo no site ou se eu gravo um programa na televisão, eu nunca sei direito quem é esse interlocutor, quer dizer, para quem que eu estou falando. Então, essa experiência, nos últimos tempos eu tenho ido muito para a sala de aula para poder ter essa, que eu chamo de corpo a corpo, onde as questões aparecem, onde a gente fala uma coisa e a pessoa faz aquela cara de não estou entendendo, você vai lá tentar consertar um pouco aquela expressão. Então, é um trabalho muito mais custoso de fazer, inclusive porque tem aprendizado dos dois lados. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar, antes de entrar propriamente na escolha de rumo que eu tomei para falar um pouco dessa ideia de o que é pesquisar ou o que é fazer crítica de cinema, eu estava aqui, esqueci seu nome, Edu. O Edu estava aqui me contando rapidamente o processo, sobretudo o processo de seleção de vocês, mas eu queria que um ou todos, ou quem tiver mais afim, me contasse muito rapidamente como que foi trabalhar na oficina. Quer dizer, vocês tiveram aulas teóricas, vocês sentaram e já trouxeram uma ideia e aprenderam muito diretamente a como transformar essa ideia num relato audiovisual, enfim, alguém que tivesse a fim de contar um pouco, para quem ainda não sabe como funciona, que sou eu, como que é essa experiência das oficinas. Quem se habilita? Posso escolher? Foi essa, só descrever isso. Daniel, prazer. O processo de criação, de como fazer um curta-metragem em 2 semanas, é um pouco assustador, quando você não tem a menor noção do que é uma câmera, ou como que é um roteiro, como que você tem que se posicionar, o que você vai fazer lá. O primeiro dia de aula, você pega uma câmera e você começa a ter outros olhos, você olha a imagem e começa a sacar como que é esse processo. Na hora que você pega a primeira vez a câmera assim, olha naquela telinha, aí você começa a ter ideia do que é cinema, como que é feito o cinema, e depois com as explicações no decorrer do curso, assim vai. O curso inteiro, muito bom. E aí todo mundo fez o trabalho de escrever junto, de ir para escolhas de decupagem, seleção de imagem propriamente juntos depois na edição. Como é que é esse trabalho? Cada um tem um talento e cada um trabalha melhor o seu talento. Como é que é feito? Esse trabalho é muito bom porque divide, todo mundo conta a história que foi selecionada. Então tem aquela parte que você ouve a história, tem a votação, é bem democrático. Aí depois que escolhem a história, você vai escolher qual história que você quer participar, qual história que você quer ajudar a criar e por que você vai criar aquilo. Aí você começa a fazer produção inteira, vai pensar na parte da filmagem de ângulos, a decupagem, que é muito importante. A gente viu que o filme nasce naquele momento, não é nem a hora que você está gravando. É óbvio que tem toda a preocupação, mas na hora que você está olhando ali, vamos cortar essa cena não vai, essa que ficou melhor, o áudio assim encaixa, não encaixa. Eu acho que é o grande X da questão. Tá, eu vou pegar a deixa do Daniel, é isso? Obrigado, Daniel. Para, enfim, brincar um pouco aí com essa ideia de cinema, que já é uma ideia
colocada diretamente na prática, ou seja, vocês não fizeram todo, né, o percurso teórico que a maioria das pessoas que vai para uma escola formal de cinema ou um curso de audiovisual vai ter que passar por ele, ou seja, etapas muito demoradas e muito e muito exaustivas de formação intelectual mesmo. E ele está me contando uma experiência que é a própria experiência do fazer o cinema, quer dizer, não é só ir lá e fazer determinadas escolhas, mas pensar que essas escolhas elas são muito difíceis de fazer porque elas são feitas em grupo, né? Quer dizer, o trabalho de produção cinematográfica é um trabalho coletivo e, obviamente, ele tem um lado excelente que é essa ideia da democracia de trocar as escolhas, né? Você tem que levar alguma coisa adiante a partir da conversa com os outros, como também tem um lado difícil de fazer todo mundo ficar de acordo com uma ideia só, né? Ou seja, e por trás dessa grande operação que é o cinema, que é uma operação pesada, vocês já viram agora como ela é uma operação pesada, que requer vários pontos de vista, o áudio, a construção da cena, a atuação, enfim, a edição no final, ou seja, são vários aspectos que toda hora você tem que ficar de novo perguntando qual é a melhor. Nesse modelo, quem está do lado de fora acaba enxergando uma coisa como se fosse um trabalho mais ou menos uniforme demais. E isso é um tanto, por isso que eu estou fazendo esse caminho, porque eu quero chegar no jeito que a crítica acaba falando dos filmes, né? Da mesma forma que quando o filme é um filme muito de resultado espetacular, a gente fala assim, o filme do fulano, né? O filme do Fernando Meirelles, tô vendo ali fora, o cartaz do Se Eu Fosse Você, o filme do Daniel Filho, como se, sabe, se essa entidade, diretor, fosse alguma coisa gigantesca que conseguisse abarcar como se fosse um rei, né? Dentro de uma espécie de um rei ou um ditador, uma coisa parecida, quer dizer, alguém com uma personalidade muito maior do que todas as outras, e capaz de submeter todas as outras às vontades deles. Ou seja, quando vocês estão aprendendo já na prática diretamente a fazer, vocês já sabem de cara que é um mito essa história do artista diretor de cinema, né? Essa é uma história inventada em um determinado momento, né, por um recurso de fazer o cinema ter essa espécie de status que ele acabou tendo, que é esse status de arte, né? Da mesma forma que a literatura já tinha, que as outras formas, teatro, a música, etc., já tinha, o cinema durante muito tempo ele ficou aí um pouco patinando nesse território. É arte ou é comércio? Quer dizer, ficou numa zona um pouco determinada, e esse processo, quando resolveram inventar a figura do autor do cinema, foi um pouco para dar o nome, né, de arte, colar a experiência de arte nessa história de fazer filme. Só lembrar que, por exemplo, a gente fala de um livro de Machado de Assis ou de Guimarães Rosa, a gente fala de uma música de Beethoven ou de Mozart, né? E durante o processo, pelo menos a primeira metade da vida do cinema, essa situação não era muito comum. Ou seja, a ideia de inventar um autor, né, foi um pouco para poder colar, né, a experiência do cinema como uma coisa sofisticada, né? Sendo que antes ele era apenas considerado um espetáculo meio de circo, algo parecido com o circo, pelo menos as primeiras 2 décadas. Só que aí também tem esse lado um pouco errado, né, que a figura do artista, a gente apaga todos os outros, né, colaboradores que fazem o filme se tornar artístico propriamente dito, né? Eu vou fazer esse pedaço mais para frente. Eu queria fazer um caminho que fosse muito cronológico para contar um pouco o que significa essa história da crítica de cinema. Quer dizer, as pessoas hoje, há bastante tempo, quer dizer, desde que você tem uma disseminação de leitura de jornais, de veiculação de informações na televisão e desde os últimos 15 anos, vamos dizer assim, mais ao acesso de todos pela internet, a gente tem uma figura aí que também apareceu em determinada altura, que é o tal do crítico de cinema.